Chris Garman, retomando a nossa conversa no segmento anterior. Gostaria de ouvir, inclusive, sua opinião, Chris. Agora, eu não me lembro de um processo político brasileiro, que é um processo político eleitoral já, embora a eleição seja só daqui a um ano, com uma influência tão forte de fatores geopolíticos como a gente vê hoje. Eu estou colocando ênfase nos fatores geopolíticos, porque não é simplesmente uma corrente política brasileira pedindo ajuda ao Washington para resolver os seus problemas aqui com a justiça. É muito mais do que isso. É a superpotência dizendo para o Brasil: esse processo aí que está acabando com a condenação, na condenação do Jair Bolsonaro, para nós é inaceitável. Que tipo de desdobramentos você antecipa? Não, você tem toda a razão, William. É um julgamento com conotações e uma camada geopolítica importante que está em jogo. Né? Não, o governo do presidente Trump deixou claro que a imposição das tarifas de 50% provém de um diagnóstico político. Né? Não só que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido politicamente pelos tribunais no Brasil, mas igualmente importante que toda a ação do Supremo Tribunal Federal tenha agido para poder coibir liberdade de expressão. Né? E isso também ficou claro na declaração do porta-voz da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca hoje, onde ela deixou claro que o governo Trump vai defender a democracia onde está sendo ameaçada globalmente. Então veja, William, que não é só uma questão assim bilateral com os Estados Unidos e Brasil, mas é até uma luta sobre o que significa defender a democracia. Nós temos a direita aqui no Brasil argumentando que esse julgamento é injusto, politicamente enviesado e um ato de censura contra o principal líder de oposição no país. 40% da população brasileira concorda com esse diagnóstico. As pesquisas mostram que 40% concordam que o julgamento é injusto. E temos o governo Trump, que está numa pauta global, argumentando que quem está sendo perseguido, né, pelo establishment progressista, socialista, comunista em vários países, é a direita, né, em vários países, que está sendo o seu direito de liberdade de expressão minada por uma regulação excessiva das redes. Então, o interessante é que a própria definição do que é ser democrático está tendo um embate político, não só no Brasil, mas também pelo governo Trump, tentando defender a direita globalmente. E, assim, é claro que a grande pergunta é, o que pode vir da Casa Branca em termos de medidas mais punitivas ao Brasil na medida que o ex-presidente é condenado. E também vamos lembrar que o governo Lula também quer enviar um outro projeto de lei para regulamentar as redes, que também não vai ser bem visto na Casa Branca como outro ato, não é, de restrição de liberdade de expressão. E aqui, claramente, a extensão da lei Magnitsky para outros ministros do Supremo que votam pela condenação parece provável. O bicho pega mesmo no critério de cumprimento da lei Magnitsky. E se, de fato, instituições financeiras que detêm contas em moeda local, reais, com integrantes nessa lista, podem ser multados. E todo mundo reconhece que o Banco Brasil pode ser alvo de sanções ou multas do governo americano. Acho que o próprio Lorival Santana CNN reportou que o Tesouro americano está resistindo a uma interpretação expansiva da lei, mas, em última instância, ao meu ver, é uma decisão política da Casa Branca e temo eu que podemos ter uma sanção, sim, ou alguma multa sobre instituições financeiras locais que transitam em moedas com integrantes que estão nessa lista de objeto da lei Magnitsky. Então, a pergunta e a preocupação que eu tenho, William, é que, se vier medidas mais duras da aplicabilidade da lei Magnitsky, ou talvez outras tarifas que possam vir, será que o governo brasileiro fica com uma fala dura e não reage com retaliação contra os Estados Unidos? Eu acho que o risco que o governo brasileiro possa tomar uma medida retaliatória depois de uma nova medida do governo americano é razoável. Né? Eu acho que isso é algo que está no jogo, porque também para o governo Lula não retaliar e não reagir em nada a medidas que vêm, talvez seja difícil para esse governo ter essa disciplina.